Porque assim, sim, não existe, a fé sem obras é morta. Mas não é por obras que a gente está aqui no reino e não é por obras que... Não é fazendo várias obras que a gente agrada a Deus. Sim. E tem muita gente nesse engano. Eu não sou religioso, mas eu faço o bem. Entendeu? Tu tem que ler um livro chamado O Bem, Imitação da Vida. Tem na editora. Se Deus te tocar, lê esse livro. Ele é um livro pesado, ele transforma a tua vida. Talvez tu vai abrir e fechar ele várias vezes, vai te irritar, entendeu? Porque tu vai encontrar algo, tipo, o bem imitação da vida. O que significa? Tinha uma árvore, como é que chamava a árvore? Aquela que Deus instruiu que não podia comer. Ele diz assim, tem várias árvores do jardim. No centro tem a árvore da vida. Mas também a árvore que tu não pode comer, senão tu morre. Lembra disso isso lá em Gênesis? Não é da maçã? Que ele pega aquela serpente da maçã. Isso, e Jesus disse que era a árvore do conhecimento. Não lembro. A árvore do conhecimento, do bem e do mal. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Tu tem uma laranjeira que dá laranja e dá limão? Não. Tu tem uma figueira que dá figo e maçã? Não. Como é que tu tem a árvore do conhecimento, que é do bem e do mal? 2 frutos. Fruto do bem e fruto do mal. E aí, quando o diabo não consegue mentir na frente de Deus, ele diz para Adão assim, do tipo, não, é um fato que quando tu comer dessa árvore, tu vai ficar conhecedor do bem e do mal, que nem Deus. E o que levou a Eva a acessar aquele fruto? Porque ela queria ser conhecedora do bem e do mal, que nem Deus. Mas conhecedor do bem e do mal, sendo Deus, é uma coisa. Conhecedor do bem e do mal, sendo homem, é totalmente diferente. Então, à medida que ela comeu e se tornou uma pecadora, ela caiu na presença de Deus, ela acessou o bem e o mal, mas ela não tinha deidade, então ela julga. Ela passou a julgar, que nem Deus. Não sendo Deus, ela teve um comportamento de Deus, começou a julgar. Por isso que o homem sem Deus é impossível. O Deus pode julgar, ele é Deus, mas eu como homem não. Entende isso? Sim. Mas antes eu me permitia julgar. Por quê? Porque o meu pai era o Satanás. Então, tu pode ser muito bom e morrer e ir para o inferno. Ou tu pode ser muito bom e ir para os braços do Senhor. Mas isso é Deus que faz, não eu. Eu não consigo. Por mim. Como um homem morto vai ter vida de novo? Só quem pode dar vida para um homem morto é alguém espiritual, ser superior. O próprio Deus pode dar vida de novo. O homem não. Então, aí me perguntaram assim, se tem livre-arbítrio, por que então que Deus deixou isso acontecer? Ora, Satanás tinha se revoltado e queria ser como Deus no reino dos céus. Deus precipita Satanás, vem 1/3 dos anjos para afastar a terra. A terra, no Gênesis 1 diz, Deus fez a terra. E se Deus faz alguma coisa, ela faz uma coisa torta, feia, ou faz uma coisa bonita, iluminada, cheia de luz? Então, Deus fez a terra, ela era formosa, linda, maravilhosa. No versículo 2, ele estava sem forma e vazia. Entre o versículo 1 de Gênesis 1:1 e para Gênesis 1:2, existe um hiato, existe um intervalo de tempo onde aconteceu alguma coisa. Então, os estudiosos da Bíblia dizem que os Satanás e 1/3 dos anjos foram precipitados para a terra. Então, quando Deus colocou o homem no Jardim do Éden, que ele organizou, haja luz e houve luz, separou água e terra, fez os animais, colocou o homem na face da terra, né? Colocou a Eva, enfim, quer dizer, o que significa tudo isso? Estava tudo perfeito. Por que Adão era espiritual? Porque ele esperava a presença de Deus, no final da tarde, todos os dias, Deus passava ali e conversava com ele e dava as orientações. Ele era gerente do Jardim do Éden. O Jardim do Éden era regado por 4 rios. Tu imagina um jardim regado por 4 rios. Olha o tamanho desse jardim. Como é que Deus diz para ele? Vai e gerencie esse projeto. Cuide do Jardim do Éden. Ele não diz gerencie as pessoas, ele diz gerencie o Jardim do Éden. Então ele tinha um poder enorme, que hoje é chamado de poder latente da alma. Esse poder estava no homem. Ele conseguia fazer coisas maravilhosas. Ele deu um nome para todos os animais. Todos os animais que existem na Terra foi Adão que deu. Olha o poder que esse cara tinha. Então, quando Satanás foi precipitado, Deus sabia que ele entendia do projeto de Deus e que ele ia tomar o homem. Assim como Deus tomou o homem, Satanás também queria tomar o homem. Quando ele caiu, Satanás tomou o homem. Entrou para dentro do coração dele. Tchum! Então o governante do homem passou a ser Satanás.
tu imagina uma gaiola, tu quer prender um rato. Se tu conseguir botar um alimento dentro da gaiola e o rato entrar e a gaiola fechar, tu prendeu o cara ou não prendeu o rato? Agora, o homem é como se fosse uma gaiola. Deus sabia que Satanás conhecia o plano dele e que ia entrar no homem. Faz ele se convencer, ele cair. O Satanás entrou dentro do homem. O homem é a gaiola, o rato está dentro do homem. Certo? Como é que Deus faz agora? Deixa passar alguns anos, instrui através dos 10 mandamentos, que o Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. E aí ele diz, aí o que ele faz? Coloca o seu próprio filho, ele mesmo vem em homem, na figura de homem, como Jesus Cristo, e depois ele morre sem pecado nenhum. Ele é um cordeiro sem mácula, ele se faz pecador pela igreja. Aquele que crê no seu nome, existe uma regeneração, existe uma... Tu consegue estar na presença de Deus de novo, tu deixa de ser criatura para ser filho de Deus. É o que a Bíblia prega. Então, Deus entrou no homem, quem é que estava lá dentro mesmo? Satanás. Então agora começa uma briga na alma do homem. O espírito do homem já é de Deus. O homem é espírito, alma e corpo. Quando aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a salvação é feita. É a salvação judicial. O espírito do homem é um com o espírito do Senhor, do homem. Né? Mas a alma dele ainda manifesta o conhecimento da árvore do bem e do mal. Ainda ele quer fazer o bem, ainda ele quer fazer, ou ele faz o mal, ou ele é orgulhoso, ou ele é egoísta. Certo? Mas Deus deixou, ele disse que ia deixar o Consolador. Deixou a Bíblia. A Bíblia não é letra, a letra mata, mas o Espírito vivifica, diz a palavra. Então, quando tu vê esses versículos e ora para Deus, tu começa a perceber, isso começa a se tornar a vida em você. E você vai começando a se modificar, ser transformado. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que você precisa é dessa comida aqui. Você come um dia e fica saciado? Ou você come todos os dias? Você toma um banho um dia e fica limpo? Não, tem que tomar banho todo dia. Tem que comer todo dia. Se você comer essa comida todo dia, de manhã e de tarde, como ele recomendou para Josué, Daniel, então você vai ficando limpo. Quando você vê, você já está começando a pensar que nem esse espírito, que nem essa vida aqui. Você recebe os mandamentos e você diz, mas eu não cumpro isso ainda. Então se arrependa. Confesse para Deus que você é um pecador. E peça ajuda, peça graça. E o Senhor vai substituindo. E você vai dizer, esse pecado não faço mais. Mas não é porque você se esforçou, é porque o Espírito entrou e te convenceu pela palavra. A mudança é de dentro para fora. Não existe nada externo que possa mudar um homem. Só de dentro para fora. Por isso que Jesus dizia, o reino dos céus é construído dentro de vós. Uma coisa difícil de entender. É essa a realidade. Pegou? Então, não sei se expliquei, se você me perguntou, mas a ideia é essa. Né? A salvação é por fé. Claro que as obras vão aparecer pelo Espírito. Se o Espírito dentro de ti, vai aparecer um fruto. Lá Até porque tem ordenamento sobre isso, né? Em Gálatas 5, 22 e 23, só fala do fruto do Espírito. Quer abrir? Como é que é? Não, eu ia falar que até tem ordenamento sobre isso. Tipo, cuidar das viúvas, não deixar as pessoas que estão mal, chorar com os que choram. Então, na verdade, também tem as obras, mas do Espírito. Sim, olha só. O Senhor diz assim, ó, digo, porém, andai no Espírito. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se eu ando no Espírito, eu jamais vou cair nas tentações da carne. A carne é vontade própria, né? Porque a carne milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, o meu querer, independente de Deus, é caído. Eu vou querer, de repente, que Deus me dê um carro, que Deus me prospere, que Deus me dê fulana para casar. Mas quem disse que isso é a melhor coisa para mim? Pois eu posso estar pedindo uma desgraça. Entendeu? Então, para que não façais o que é do vosso querer. O Senhor diz na Bíblia que nós não sabemos orar como convém, que o Espírito intercede sobremaneira. Concorda? Então, como é que ele intercede sobremaneira? Para que Deus faça a vontade dele acontecendo no meu coração. Na oração que Jesus Cristo recomendou, ele diz, Pai, faça-se aqui na terra como é no céu. A perfeição, a vontade de Deus aconteça, entendeu? Ele diz aqui, ó, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são, o que é a obra da carne? Que vem do homem e não de Deus. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices,
glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aí tu me diz assim, tá, mas eu já aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e eu pratico alguma dessas aqui, então não vou para o reino dos céus? É que o Senhor promete que Ele vai salvar os seus, nem que seja na última hora. Então Ele vai te melhorando. Vai chegar um momento que o Senhor vai fazer pronto, vai ficar pelo menos 50% mais um espiritual. Então vai começar a fluir espírito e vida nos teus comportamentos, nos teus pensamentos, nas tuas atitudes, nas tuas ações, né? Mas o fruto do Espírito, aquilo que vem do Espírito, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Recomendações deixadas aqui no livro de Gálatas, né? Para a igreja de Gálatas. Então, acho que eu completo um pouquinho falando sobre essa questão das obras, né? Do bem e do mal. A obra que vem do Espírito, se Deus mandou ela é ótima. Se ela vem do homem, Deus mandou, vai no teu quarto e ora. Eu digo, Senhor, não posso, eu vou lá levar um pacote de arroz para a vizinha que está pedindo, necessitada, que está com fome. Entende? Marta e Maria. Conhece a história? A Marta e a Maria eram as irmãs de Lázaro. Marta fazia muitas coisas quando estava com Jesus. Começou a limpar a casa e arrumar louça e fazer comida para Jesus, enfim. E a Maria ficou aos pés de Jesus escutando ele falar. Usufruindo de toda a vida de Jesus. Jesus era o próprio Deus. Então, há lugar melhor do que estar na presença de Deus? Não, né? Então, Maria estava no melhor lugar. Aí Jesus disse assim, a Marta disse para Jesus, Jesus, faz essa malandra da minha irmã, a Maria, me ajudar. Eu estou fazendo tantas coisas aqui, ela está ali nos teus pés só te ouvindo. E ele disse, Marta, Marta, poucas coisas são necessárias. E Maria escolheu a melhor parte. E essa não lhe será tirada. Né? Então o que significa? Não andais ansiosos de coisa alguma. Entende? É a vida muito mais do que as vestes. Né? Jesus diz isso claramente no Evangelho de Mateus. Então a gente anda realmente muito preocupado. E isso vai sair de nós. Nós vamos entrar num outro estado onde vai sair esse fruto de amor, sabe? O fruto do Espírito. E ele não diz os frutos, ele diz o fruto, porque é um fruto só que contém tudo isso. Agora, as obras são as obras, são várias partes que se compõem as obras da carne.